Hoje a gente no EPBR Entrevista recebe Gabriel Pontes, gerente sênior da Vestas, diretamente da Brasil Wind Power, que está acontecendo em São Paulo. Obrigado, Gabriel, por aceitar nosso convite de conversar. Não, eu que agradeço, muito obrigado, Gabriel. É um prazer aqui poder falar um pouquinho sobre esse tema, um tema que tem gerado bastante debate, tem gerado bastante interesse, e é muito oportuno já a gente estar nessa feira, nesse dia de hoje, falando sobre isso e falando, obviamente, linkado, né, com uma transição bastante profunda na sociedade mundial como um todo. Gabriel, um dos destaques aí do evento certamente foi a questão das eólicas offshore, aí apontada como uma nova fronteira energética para o Brasil, que tem uma potencialidade gigantesca, né, de explorar essa nova fonte de energia. A gente teve também a participação do próprio ministro de Minas e Energia, e bateu muito na tecla da aprovação de um marco regulatório para, de fato, viabilizar, né, a chegada desses investimentos. Queria que você falasse um pouquinho das expectativas da Vestas em relação a esse novo mercado de eólicas offshore e essa promessa do marco legal, que o mercado está pedindo um pouquinho de pressa. Né? Não, sem dúvida. Bom, deixa eu falar um pouquinho da Vestas. Acho que a Vestas é um key player no mercado offshore, né? Nós temos mais de 25 anos de experiência, né, no mercado, isso numa perspectiva internacional. Hoje já são mais de 9 gigas instalados, né, em mais de 48 projetos. Isso são aproximadamente 1.600 turbinas, né? Então não é algo novo para a Vestas, mas certamente, né? A gente está comprometido em criar uma indústria eólica sustentável, garantindo a implementação desses projetos nesta década, né? E garantir, obviamente, oportunidades reais, oportunidades factíveis, né? E de longo prazo para gerar emprego, para aumentar toda a capacidade de sustento das próprias comunidades locais, com externalidades positivas, né? Mas definitivamente, e aí corroborando bastante com a fala do ministro, isso depende de um volume previsível e constante e de políticas estáveis e que se sustentem ao longo prazo. Nós não podemos pensar em grandes flutuações, é muito e é imprescindível que se tenha segurança jurídica. Esse é um negócio de capital intensivo, esse é um negócio de capital de longo prazo, esse é um negócio global e de perspectiva global, e nesse sentido, quanto maior a segurança, quanto maior a capacidade da manutenção e estabilidade dessas políticas, melhor, mais atratividade nós teremos, mais investimento nós teremos, e com certeza, logo, logo a gente vai ver no mar essas grandes turbinas. E dentro desse escopo regulatório, o que você acha que é imprescindível para, de fato, trazer essa segurança jurídica para esses investimentos? Não, hoje o que é imprescindível, como eu disse, é a gente ter, de fato, a capacidade de o mantenimento de um volume constante, né? Hoje é muito importante que as regras estejam claras e estabelecidas, né? Nós estamos hoje atuando diretamente com as associações, com os grupos de investimento, justamente para ter a clareza do que o mercado solicita. Não há hoje uma posição dominante, né? Existe hoje um debate muito profundo, então não há necessariamente elementos específicos necessários, mas sim um regramento claro, um regramento constante que se mantenha e que dê clareza para esses investimentos de longo prazo. Então não há o melhor ou o pior. Existe sim a necessidade urgente e latente para que se ponha rápido, né, um projeto regulatório que se sustente, que se mantenha e que seja de clara aplicação e de fácil interpretação para os diversos agentes. Isso que é importante, mas não tem elementos específicos. Gabriel, antes mesmo das eólicas offshore, a gente também ainda tem um potencial muito grande da eólica onshore. Recentemente também houve
um anúncio, né, da Vestas de fato consolidar no Rio Grande do Norte, né, um hub ali de fornecimento para os clientes de parques eólicos, os clientes da Vestas. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa em relação ao Rio Grande do Norte, esse hub e essa demanda ainda gigante nas eólicas onshore. Sem dúvida. O Brasil, de uma maneira geral e colocando em perspectiva, ele é um país com abundância de recursos e recursos bastante prolíficos, né? Tanto em questões solares e questões eólicas. Só para dar alguns exemplos, eu acho que pontuar um pouco as nossas características locais, enquanto no mundo as matrizes renováveis representam ali 28% do consumo energético, no Brasil a gente fala de 48%. O que mostra uma propensão e um DNA brasileiro e muito, claro, calcado e ancorado nessa nossa capacidade de gerar com eólica e com solar, é muito grande. Nesse sentido, a Vestas se consolidou de maneira bastante forte no mercado eólico onshore. Hoje nós somos os líderes, não só no Brasil, mas como no mundo, em capacidade instalada, né, e de novos projetos. Nós temos hoje uma visão de acreditar muito no potencial brasileiro, né? Nós temos hoje a nossa cadeia de fornecimento local, ela é ampla, ela hoje já cobre mais de 10 estados, e sim, nós temos não só com o Rio Grande do Norte, mas com diversos estados, parcerias e apoios mútuos. No Rio Grande do Norte, nós temos o nosso centro de apoio de serviços de operação e manutenção. Operação e manutenção estas, né, que nós conseguimos, dado, né, essa nossa presença local e a qualidade, a elevada qualidade que nós vemos entregando, tendo um termo de longuíssimo prazo, né? Hoje os nossos contratos médios são de aproximadamente 17 anos, né, o que é bastante longo, e para isso nós precisamos ter uma cadeia não só de suprimentos em termos de maquinário, não só de suprimentos em termos de equipamentos, mas também de mão de obra. E nesse sentido a gente vem investido em treinamento, né? E aí esse treinamento a gente trabalha com altíssima tecnologia, com simuladores, dando escalabilidade digital, né? E o Rio Grande do Norte, aí a nossa sede no Rio Grande do Norte, ela vem sendo um ponto de apoio muito importante nesse sentido, mas a nossa expectativa de crescimento ela é bastante grande, né? Nós esperamos que as mesmas atividades que hoje nós temos no Rio Grande do Norte, ela valha para outros estados brasileiros, não só no Nordeste, mas eventualmente onde for que estiver florescendo a energia eólica. Gabriel, entrando nesse tema da cadeia de suprimentos que você falou, que já tem aqui no Brasil uma cadeia de fornecimento local madura, entretanto a gente tem visto ao redor do mundo uma disputa muito grande nessa cadeia de suprimentos e até anteriormente, né, em relação aos minerais críticos, né, considerados estratégicos ali para a transição energética, para a fabricação de pás eólicas, turbinas. Como é que você vê a importância também do Brasil se posicionar para exploração desses minerais estratégicos aqui no país e colaborar ainda mais com a segurança no fornecimento dessa cadeia? A gente, de fato, colocou e entende o Brasil como um elevado potencial, né? E dado esse elevado potencial e dado a nossa presença local, a gente consegue criar capilaridades produtivas bastante intensas. E nesse sentido, a gente consegue otimizar, né, muito a nossa produção. E a Vestas, de uma maneira geral e uma maneira estratégica, adota como princípio as otimizações em todas as suas etapas. A gente acredita que bigger is not better, né? Ou basicamente a gente acredita que crescer não necessariamente é melhor, né? O que a gente vem vendo na cadeia é que os custos têm crescido ao cubo, enquanto os preços e custos de eletricidade vêm crescendo ao quadrado. O que eu quero trazer com isso? Que ao se colocar hoje numa perspectiva de geração de produto maduro, qualificado, testado, prototipado, com um período longo de depuração desse produto, ou seja, um ciclo de permanência de um produto de longo prazo, que é o que a gente tem feito com a nossa plataforma de 4 megas, né, de 4,5 V150 aqui, a gente consegue atenuar
e não só atenuar, mas, na verdade, clarificar e dar um tratamento de altíssima qualidade, né, em todos esses aspectos da cadeia, provendo um serviço de altíssima qualidade, o que se reflete nos nossos longos termos hoje de contratos de serviço de operação e manutenção, que garantem as qualidades do nosso suprimento, e é o que vem fazendo a gente não só líderes nesse momento, mas sendo cogitados e sendo considerados assim para todo e qualquer projeto eólico. No mínimo, a Vestas é considerada. Que a gente, além disso tudo, eles falam, não, eu vou conversar com a Vestas porque tem toda essa capilaridade, tem toda essa influência, incluindo a todas as nossas relações que nós temos com corpos do governo, com as instituições, com as organizações, né? Essa influência é muito grande. Então, e um ponto muito importante, acho que de tudo que você disse, Gabriel, sobre as explorações a Vestas, ela coloca a sustentabilidade em absolutamente em todas as suas etapas do que é feito. Nós somos hoje a empresa mais sustentável do mundo no que se refere à energia, né? E essa sustentabilidade, ela se vale a todos os elos de uma cadeia de valor que é muito maior. E essa cadeia de valor, ela vem desde a sustentabilidade financeira, a, claro, protocolos de qualidade e sustentabilidade da sua cadeia de fornecimento bastante rigorosos. Então, quem investir conosco já tem a certeza, né, de estar investindo para um futuro mais sustentável. E isso está linkado à nossa visão, que é ser um líder global em soluções sustentáveis. Eu não estou mencionando só eólica, só offshore, mas a gente entende esse panorama de uma maneira muito mais no lato sensu, de uma maneira muito mais ampla. Então, é dessa forma, olhando em todos os aspectos da cadeia sustentabilidade, que a gente espera endereçar esses pontos levantados. Em relação a políticas de desindustrialização aqui no Brasil, você vem falando muito sobre possíveis incentivos, né, uma industrialização rumo a uma economia de baixo carbono. Como é que vocês estão acompanhando essas discussões? E, bom, a ver, como você já disse na resposta anterior, né, a preocupação com a sustentabilidade em primeiro lugar. Exato. A gente tem acompanhado de maneira, colado. A gente tem trabalhado de maneira bastante próxima, né, trabalhando junto aos corpos de governo, às instituições, aos organismos, aos agentes de mercado, trazendo toda essa experiência internacional que nós acumulamos ao longo desses 25 anos, não só no offshore, mas ao longo de ainda mais décadas no onshore, né? A gente tem uma capacidade temporal ao nosso favor e tecnológica, né? Então, nesse sentido, a gente tem acompanhado esse processo de bastante próximo, né? Nós acreditamos na política industrial, uma vez que nós acreditamos na capacidade local brasileira desse suprimento, né? Tanto que nós mantemos, mesmo com algumas saídas do mercado de outros atores importantes de equipamentos originais, né? Nós reforçamos nossa crença no Brasil, e essa crença tem pagado bons dividendos, né, que é justamente essa liderança nossa no mercado. Mas um ponto que é muito importante hoje, eu vou citar alguns números, mas eu espero que não fique muito chato, né? Mas eu disse no começo da entrevista que o Brasil ele tem esse DNA, essa propensão renovável, né? E essa propensão, ela não é da boca para fora, né? Hoje, quando você compara o custo da produção do hidrogênio verde, né, entre os diversos países, isso não sou eu que estou dizendo, né? Você tem algumas métricas importantes, em especial o relatório da Bloomberg, o New Energy Finance, mostrando que hoje o Brasil tem um dos menores, se não o menor custo por quilo de produção do hidrogênio verde, né? Óbvio, essa ainda é um dado referente a uma produção em terra, né, uma produção onshore, mas nós acreditamos que no horizonte para que se estabeleça o offshore, nós tenhamos também uma capacidade de industrialização e uma capacidade de atingir uma competitividade equivalente com, claro, a potencialidade de ter uma escala muito maior, né? Então, o offshore ele vai acabar
servindo para um processo de neoindustrialização de baixo carbono de maneira muito crítica, porque nós entendemos, primeiro, o protagonismo brasileiro do ponto de vista desse debate global. Por quê? Protagonismo esse que já vem do nosso DNA e que vem das nossas capacidades em termos de recursos, tanto eólico em terra quanto eólico no mar, né? E, obviamente, a gente entende que no horizonte de implementação nós teremos uma competitividade muito legal. E mais do que isso, eu gostaria só de ressaltar um ponto que é muito importante, que é se nós temos que nos orgulhar de algumas indústrias, nós temos duas indústrias a se orgulhar no Brasil. Uma delas é o desenvolvimento da cadeia de prospecção e extração de óleo e gás, né? E como tudo isso se depurou do ponto de vista tecnológico e da sua capacidade industrial. E a segunda é da capacidade da produção eólica onshore. Quando combinadas, e, claro, criando ali as suas sinergias, você vai ver que 1 mais 1 não é 2, pode ser muito mais do que isso. E nesse sentido, você vai ver uma cadeia muito mais beneficiada, né? Então, esse processo de geração de novos negócios, esse processo de geração de industrialização, de uma localização consciente, né? Mas, sobretudo, de uma capacidade de você gerar uma constância de demanda, uma constância de produção, o Brasil tende a gerar muitos novos negócios e muito mais empregos, né? Pensando em toda a externalidade que tanto a onshore quanto a offshore ela produz. Só para dar outro número que eu acho que é bem importante, a gente fala, em média, esse número pode ser até maior no caso brasileiro, mas em média, um projeto para cada mega, mais ou menos, offshore, a gente fala numa geração aproximadamente aí de 10 a 17 empregos. Né? Então, assim, é muito relevante, né? Porque você tem toda uma cadeia e a sucessão de eventos nessa cadeia gerando emprego. Né? Porque é a fundação que gera emprego, é a construção que gera emprego. Então, essa neoindustrialização de baixo carbono, o Brasil tem um papel crucial, e tendo esse papel crucial, nós precisamos que a clareza jurídica, a clareza regulatória, ela seja feita o mais rápido possível. Porque é importante ressaltar que essas discussões são discussões globais. Nós estamos inseridos num debate de transição energética que é uma necessidade global. O Brasil pode ser um fenômeno na exportação de uma molécula verde, ou mesmo de outros subprodutos importantes com baixa agregação de carbono, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos mexer agora. Caso contrário, a gente pode perder uma oportunidade muito importante, né? Então, é de fato importante ressaltar, reforçar para todos os agentes que nos ouvem, né? E eu tenho falado isso ao longo hoje do dia inteiro aqui na Brasil Wind Power, falado com diversos agentes de diversas qualidades, seja geradores, seja certificadores, seja próprias entidades governamentais. Que é isso, precisamos agir rápido, os agentes precisam, os agentes reguladores, legisladores precisam se movimentar rápido para trazer justamente essa clareza jurídica, né? Porque isso certamente vai trazer uma consequência em termos de demanda, vai trazer uma demanda e investimento para o nosso país com volumes bastante expressivos. Gabriel, você citou o hidrogênio verde. Hoje no Brasil a gente tem uma sobreoferta de energia e muito se fala que o hidrogênio verde pode ser um grande demandante dessa expansão e uma grande âncora, né, para a expansão das renováveis, incluindo as eólicas offshore. Como é que vocês olham isso? O papel do hidrogênio verde como âncora dessa expansão das renováveis? Sim, o hidrogênio verde é uma catapulta bastante importante, né? Acho que ele acaba sendo ele é uma tecnologia. Primeiro, o hidrogênio, de uma forma geral, ele é muito abundante e ele tem uma capacidade energética 3 vezes maior do que um gás natural. E ele pode ser incluído em diversos processos, né? Processos esses que não necessariamente estão atrelados só à energia, à eletricidade puramente, mas a gente está falando de processos industriais, a gente está falando de processos envolvidos com transporte, entre outros, né? E o seu subproduto é água. Então você está de fato falando numa produção limpa, né? Num footprint bastante limpo. E nesse sentido, a gente entende que
por ser uma demanda global, por ser uma necessidade global, incluindo, obviamente, todas as discussões que nós temos tido, e a Vestas é fundamental, e a gente, inclusive, ancora a nossa estratégia corporativa em debates maiores do que simplesmente onde nós estamos inseridos, e um desses debates os debates ocorridos no Acordo de Paris, ou seja, a busca pelo net zero, né, ou por nós buscarmos, né, uma estabilidade climática, um aumento de não maior do que 1,5 graus Celsius. Nesse sentido, o hidrogênio verde e essa demanda global, ele é necessariamente um fator bastante fundamental. Sem ele, a gente talvez não acessaria os mesmos elos produtivos que nós acessaríamos, né? Nós entendemos, claro, que hoje, dado todo o consumo energético, apenas 20% dele é eletrificado, né? Nós entendemos que há um espaço muito grande ainda para a eletrificação no futuro, mas é preciso, para além de um grau de eletrificação maior, é preciso que outros processos produtivos também contemplem elementos neutros de carbono, e é nesse sentido que o hidrogênio verde ele é fundamental, e por ser uma demanda global, e o Brasil sendo um agente bastante protagonista na produção desse elemento, né, ou desse produto, dessa molécula, a gente entende que, de fato, isso pode alavancar um crescimento. O hidrogênio verde e o protagonismo. A mensagem principal que eu quero trazer, só sumarizando um pouco isso, o hidrogênio verde, associado ao protagonismo e às capacidades brasileiras, sim, podem alavancar um crescimento a despeito necessariamente apenas de um consumo interno, né? Porque você vai estar, obviamente, esse debate é um debate global, é uma necessidade global, e a Vestas ela se coloca, até por querer ser, por pretender ser e visionar-se ser uma empresa líder em soluções sustentáveis globais, né? A gente se insere e entende que faz todo sentido, e o hidrogênio verde pode sim ser esse veículo para esse crescimento, esse florescimento, e o Brasil tem tudo, tanto do ponto de vista industrial, quanto do ponto de vista de recurso, para ser o líder nessa mudança. Gabriel, a gente está chegando ao final. A gente teve agora o leilão de energia no Reino Unido, e as eólicas offshore ficaram de fora. Tivemos um leilão também lá nos Estados Unidos, onde não houve muitas empresas interessadas. Qual é o diagnóstico da Vestas nesse momento, das razões que levaram a esses dois movimentos, e o que isso pode significar para o Brasil ou não, né? O que a gente pode observar com isso? Não, perfeito. Acho que, de um modo geral, uma questão muito importante que a gente tem que se atentar é que nós temos que tomar cuidado com alguns pontos que são bem relevantes do ponto de vista de tomada de decisão de investimento, né? Hoje, e isso serve de lição para o Brasil, lições que nós não devemos repetir. Primeira lição que nós não devemos repetir: é muito importante que a gente pense não só a energia offshore, mas as energias renováveis, não só pelos seus aspectos quantitativos, mas também pelos seus aspectos qualitativos, o que significa que os atributos e as externalidades positivas sejam valoradas, e nós não entremos numa corrida do mínimo, apenas pelo mínimo. Porque isso, de fato, vai fazer com que os atores econômicos e os agentes econômicos eles não busquem necessariamente esse investimento, ou busquem de maneira mais retraída. Segundo, a gente precisa pensar de maneira muito criteriosa o desenvolvimento o desenvolvimento dos projetos. Tentar encurtar um pouco o período em que você começa o arrendamento ou a solução de uso, cessão de uso desse assoalho marítimo até a implementação de projetos. Hoje, a média, globalmente, a gente está falando de 9 anos, é preciso enxutar, porque imagina você tomando uma decisão que vai demandar 9 anos, tendo que estabelecer o preço agora. É muito difícil, em especial, dada a volatilidade que nós observamos mundialmente, através
enfim, da crise de commodities, da própria crise mundial sanitária. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, ou seja, uma lição, diminua um pouco os prazos. Outras questões que são bastante importantes, o desenho dos requisitos de conteúdo local. Esse desenho de conteúdo local ele precisa ser um desenho eficiente, né? E isso é uma lição que a gente precisa aprender aqui no Brasil. Nós tivemos um desenho local bastante interessante com relação às linhas de crédito FINEM, né? Mas a gente precisa ponderar e entender o quanto o conteúdo local ele vai de fato alavancar a fonte ou retardar a fonte. Então é muito esse olhar muito específico, focalizado, ele é crítico. Outro ponto muito importante, a cadeia precisa estar sustentável, para que você não tenha rupturas e você não tenha mudanças ali de última hora, gerando maiores incertezas na tomada de decisão. Então, não só a Vestas precisa estar saudável, mas o subfornecedor da Vestas precisa estar saudável financeiramente e em outros aspectos, como óbvio, e isso indubitavelmente vai chegar a ter uma sustentabilidade tanto financeira, tanto de comodicidade tarifária, quanto também do investidor final. Mas, sobretudo, é importante que se tenha segurança jurídica. Nós observamos alguns contratos sendo, infelizmente, abandonados internacionalmente. Você citou o caso dos Estados Unidos, isso aconteceu lá, né? E a gente não pode deixar com que isso aconteça aqui. Né? Nós temos um histórico muito produtivo do ponto de vista do setor elétrico brasileiro. O nosso setor elétrico brasileiro, por mais que ele demande alguns pontos de aperfeiçoamento, ele é uma experiência, um caso de sucesso, um laboratório de sucesso em termos mundiais, né? Então, é preciso deixar claro um sinal de alerta. Essa fonte é uma fonte qualificada, existem fornecedores qualificados, o Brasil tem uma capacidade em termos de recurso bastante profícua, mas sem segurança jurídica, uma corrida desenfreada pelo mínimo, projetos que são extremamente alongados, que não dão esse ritmo de produção, requisitos que talvez não sejam os mais bem desenhados, uma sustentabilidade da cadeia que ela é, de certa forma, que ela tem as suas disrupções, ou seja, você tem alguns elos muito mais forçados que outros, e você não tem uma segurança jurídica, a gente pode eventualmente repetir esses picos que eventualmente a gente tem visto fora do Brasil. Mas eu sou otimista. Eu acho que assim as conversas que eu tenho tido, que eu tive hoje, as conversas que eu venho tendo ao longo desse tempo que eu tenho acompanhado o desenvolvimento e o planejamento e o pensamento da cadeia da energia eólica e energia offshore, eólica offshore aqui no Brasil também, já são alguns anos. Essa é a minha 7ª Brasil Wind Power, se a minha conta não me falha, a minha memória. Eu vejo com bastante bons olhos que a gente vai conseguir. A gente só não pode deixar com que, eventualmente, temas que não são tão emergenciais ou urgentes controlem a pauta, né? E a gente precisa focar naquilo que é essencial, e uma das coisas essenciais para o Brasil ser protagonista, ter uma neoindustrialização, criar um horizonte melhor para o mundo como um todo e ser com um produto de bastante qualificação, um celeiro mundial, né, para essa produção, uma indústria, na verdade não é um celeiro, uma nova indústria mundial, uma indústria de baixo carbono mundial, um protagonismo nesse agente. A gente não pode perder essa janela de tempo. Precisamos da clareza jurídica, precisamos dar toda a certeza no longo prazo que as coisas permanecerão como foram desenhadas, e os investidores possam tomar os seus investimentos. Eles querem investir no Brasil, e a gente vai ter uma cadeia produtiva bastante robusta, localizada, e a Vestas vai estar aqui certamente para suportar, para suprir e certamente para alavancar ainda mais esse setor no Brasil. Gabriel, para finalizar, você falou da sinergia, né, das empresas de óleo e gás com as eólicas offshore. Eu acabei de receber aqui informação de que amanhã o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, vai anunciar aí na feira algumas atualizações sobre os projetos deles em eólicas offshore, com o intuito de transformar a Petrobras na maior desenvolvedora de projetos eólicos offshore do Brasil. É uma boa notícia? É uma excelente notícia, A gente, como eu disse no começo, a gente está falando que nós temos que nos orgulhar de 2 indústrias no Brasil, né?
E esse orgulho ele decorre tanto da indústria de óleo e gás, quanto também da indústria renovável, né, da indústria de eólica propriamente dita. E essas sinergias definitivamente são importantes, né? A Petrobras é um ator relevantíssimo, e é um ator que, em muitos aspectos, nos orgulha, né? E eles têm uma capacidade técnica, um conhecimento de alto mar muito privilegiado, né? O que faz deles certamente tendo capacidade para ser, vamos dizer assim, pioneiros, né? Certamente, e certamente qualquer movimentação deles vai ser um excelente sinal para o mercado como um todo, que vai ser uma âncora, né? Mostrando, olha, sim, é possível, né? E isso certamente é uma excelente notícia. Uma excelente notícia. Maravilha! Nós conversamos com Gabriel Pontes, gerente sênior de vendas da Vestas. Muito obrigado pela sua presença diretamente da Brasil Wind Power. Até breve. Obrigado.